Isto é uma coisa que por acaso, tipo, às vezes que ouvi o teu podcast, a única coisa que metia relativamente confusão era começar tipo em média res. Começa É sempre. impressionante. Se bem que isto kind of que começou já, não é? Porque não houve. Bem vistas as coisas, há sempre qualquer coisa que fica fora da conversa. Sim, isso é interessante, sim, sim, sim. O que pode acontecer é, numa conversa, quando tu sentes que o que ficou fora é mais importante do que aquilo que está a acontecer, tu tens uma tendência para puxar aquilo que ficou fora. Sim, sim, sim. Mas aqui foi absurdo. Aqui eu nem disse olá, nem o meu nome, nem nós começámos a falar de tecnologia. Tipo, o meu Exatamente. microfone às vezes não é nada. Giro, sim, 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 sim. Pegando na pergunta, assim recentemente das compras que tinhas feito, seja microfone, seja câmera, seja algo assim mais pequenino, assim que adquiriste a cena percebeste, ih caraças, não é bem isto, foda-se. Epá, é que eu tenho mesmo. Fogo, eu sou muito cuidadoso. Eu vejo tipo 10 reviews no produto antes. Tenho que ter certeza absoluta que é exatamente o que eu quero. Eu prefiro perder dinheiro do que ir devolver o produto. Do Ok, que dizer, é ok, porque é tão. Já sei o que é que foi. Eu comprei um. Pá, eu parti o meu carregador do Mac ok, sim. enquanto estava fora de casa, tipo, estava no norte, e eu precisava de comprar, e pá, e comprei um que não era bem e era deste tamanho, é tipo, para devolver, foi tipo, eu não quero mesmo, eu, não quero, eu prefiro gastar os 26 euros que a fucking Ok. Apple dá por um carregador do que eu tenho mesmo a ansiedade de. Mas, por Eu é que estou exemplo, errado, estás a ver? Eu comprei mal e a culpa é minha. a cena das câmaras, alguém que esteja a começar, eu quero começar a gravar vídeos, seja em contexto for. E tu mesmo que saibas, tu não consegues aconselhar. A pessoa vai comprar a câmara e assim compra percebe, não é isto. E afinal esta só grava 20 minutos. Ei, Yeah. caraças. Pois, eu vejo isso tudo, eu sou super minucioso no que toca a essas tecnicalidades de Tu perceber o quando que é que. compras uma cena já pensas no futuro? Tipo, Ou... fazer future proofing, sei lá, eu por acaso assustei-me quando fui comprar este Mac de ser 8 gigas de RAM, a malta disse, vai para 16, porque depois no futuro dá mais gente, não sei o que, eu pensei tipo, sim, mas é mais 500 euros, e eu não sei se me apetece fazer um future proofing tão assertivo, acho que estou bem assim. Portanto, não necessariamente, pá, depende, eu também só há pouco tempo é que acho que comecei a fazer dinheiro como uma pessoa normal, então acho que eu sempre fui tipo cheap, mas cheap no sentido em que tem que ser um bom produto. Eu não sei porque é que estamos aí para aqui, mas Sim, isto é sim. hilariante. Mas eu sou sempre muito minucioso nas reviews e isso tudo. É tipo, se funciona e faz o trabalho, é tipo, não tenho problema que seja de uma marca mais, sei lá, mais inferior ou whatever, até porque isso é completamente subjetivo, mas portanto não tenho esse Sim, receio. sim. Bem, isto é comédia, malta. Se tivesse a fazer uma lista, vou Aham. apostar em 10 coisas que vão bater na conversa. Não ia acertar, não ia acertar. Sim, sim, sim. E eu adoro este lado do imprevisível. Certamente haverá coisas que eu consigo mais ou menos prever. Se eu perguntar como é que começou a comédia na tua vida, depois também te podes esquivar e Claro que assim sim. Até já eu estava não a pensar quero. em 3 maneiras de fugir à pergunta. Eu gosto muito desta cena do imprevisível. Gosto. No meu entender, a pergunta é só um pretexto para ir em direção a qualquer coisa. Odeio. Se não tiver. Se os meus não tiverem guionados, eu perco-me completamente. Para mim tem que estar tudo tipo down to a... Tem que estar tudo perfeitinho. Eu agora acho que já escapei disso, já consegui fugir disso melhor e estou mais satisfeito de conseguir viver a vida sem ser um teatro. Pá, eu cheguei a uma altura em que estava eu. Isto é um bocadinho triste de admitir, porque acho que há muitos comediantes que eu mando mensagens de voz, mas eu chego a ensaiar a mensagem de voz para que seja o mais eficaz possível, para a pessoa não perder tempo, para eu conseguir tipo, get my point across e para se conseguir ser ligeiramente engraçadinho. Se conseguir ser é um bónus, então tipo, eu até tudo agressivamente guionado e não devia de ser. Essa primeira qualidade a ser preenchida parece-me que é válida. Sim. Pois facilmente no WhatsApp há pessoas que gravam podcast independentes no WhatsApp. Não é só por serem longos, não chegam a lado nenhum. Qual é a tua relação com o lado original e genuíno e espontâneo? Eu tenho um grande atrito com esse conceito, porque especialmente quando as pessoas dizem para ser genuíno e seres autêntico e tipo, ser tu e ser o que tu és, eu não sei bem o que isso quer dizer no sentido em que, obviamente, nós todos temos as nossas referências e temos um ponto de partida, mas é muito difícil para mim fazer, tipo, saber qual é que é a inception o meu ser, onde é que ele começa e é daí que vem a comédia.
Eu às vezes sinto mal de pensar, tipo, será que eu só copio várias coisas e não tenho. Eu às vezes tenho medo, e como a subjetividade é algo que é obviamente subjetivo, não consigo transpor essa ideia, ou seja, não consigo perceber como é que isso vem da cabeça de outra pessoa, de como é que as pessoas se veem ao espelho, é tipo, este sou eu, olham para o humor delas e isto é o meu estilo. Eu não sei o que isso quer dizer porque é tão amorfo. Mas dando enfoque na comédia, normalmente estas coisas são dirigidas a... O stand-up comedian é tanto melhor quanto mais espontâneo for. Para mim acho que não é verdade, porque isso é estar a limitar a só uma versão de comediante. Há mais versões. Eu nem sei se tu mesmo que queiras consegues ser espontâneo. É logo a primeira. Apontam-te uma objetiva, transformas-te noutra coisa, instintivamente. Sim, é completamente instintivo isso comigo, mas tipo deer on headlights. É tipo, Sim, exatamente. Tipo, agora tem que ser tipo o profissional, eu recebo dinheiro para isto. É tipo, começam a surgir estas coisas, é tipo, até mesmo para isto, aqui, olha, que ser uma conversa, para mim é tipo, ok, é uma conversa, mas tem que ser uma conversa. Tu deste a imagem perfeita. Um veado ou, com os nossos meios, um gato no meio da estrada. O gato é perfeito porque o gato está a ser sempre gato. O gato não precisa de um guião para ser gato. A não ser nesse momento em que se cruza com um carro e o gato... O que é que eu sou? Sim. Eu sou tão fixe, eu sou um gato. Às vezes, de repente é tipo, ok, esta man-made coisa a vir na minha direção, eu não sei. Mas há um momento, há pouco cheguei a outra imagem desse género. Uma ave, quando leva um tiro, mas o tiro não é fatal, é só nas penas. E há ali frações de segundo em que a ave se esquece que é ave. Cai. Percebe? Isto não foi fatal, posso voar. Sim. Estes momentos, os animais, em circunstâncias normais, não precisam de guião. Espécie de erros na matriz, em que de repente esquecem-se, ok, tem de fazer reboot e voltar. Na comédia, de há uns anos a esta parte, parece que se não for espontâneo, não é bom. Se não fores rápido, não és bom. Eu tive um grande struggle com isso. Durante os meus primeiros 2 anos fui muito mais, ou seja, tudo muito mais persona mesmo assumida de, ok, eu quero ser este gajo que aparece no meio do comedy club e é tipo, e é meio assim tonto e um bocadinho agressivo e um bocado, eu gosto dessa persona, mas de repente tipo, sei lá, pá, eu nem sei quanto tempo é que eu faço isto, mas há uns 2 anos já comecei a pensar, tipo, será que eu estou a ser um hack a esconder-me atrás desta persona e tipo, não estou a ser eu, e tipo, eu vejo todos estes comediantes que eu gosto a serem super fixe, estás a ver? E tipo, comecei a pensar, tipo, eu sou uma fraude, eu venho para aqui e faço teatro, que nojo. Tipo, eles são fixe e naturais e naturalmente engraçados e eu sou tipo uma personagem, tipo, isso deixou-me super self-conscious e um ponto de parar de fazer stand-up regularmente porque acreditava mesmo que era tipo um detriment para mim, e desculpa meus anglicismos, Dá-lhe. Gen Z, desculpa. Ou seja, só há pouco tempo é que comecei a perceber, tipo, a primeira cena de parar de comparar e whatever, é o clássico, não é? Começar a perceber que tipo, as minhas diferenças é o que me tornam especial, eu não gosto de ir para aqui, mas... Só uma parte, ainda foi que esta semana ou a semana passada que eu vi uma cena de uma cantora com 20 e tal anos. Aquela frase ficou-me na cabeça porque achei a frase deliciosa. Para mim, todas as comparações são tóxicas. E eu fiquei, como é que será viver num mundo em que todas as comparações são tóxicas? Sim. Porque se aparecer uma lei que proíbe as comparações, muito daquilo que tu fazes é comparar. Até mesmo as unidades físicas, algures num sítio qualquer, define-se que o metro é isto. E depois, com base nesta comparação, é que defines as medições no mundo. As comparações para elas são tóxicas. Recuando um pouco esse medo de comparação em relação aos outros comediantes, sobretudo quando estás fora da norma. Mas aquela espontaneidade dos outros comediantes também têm pés de barro, tu vais percebendo. Se eles fossem realmente espontâneos, eles não agarravam todos no microfone da mesma forma, não punham o braço, e começa a haver uma espécie de afunilamento na forma de estar em palco. Sim, e para mim nunca foi uma comparação profissional de esta pessoa é um maior profissional que eu por exercer este tipo de registro. Era mais a nível pessoal de eu nem sei viver a minha vida de uma maneira correta porque estou a tentar, não sei, estou a tentar de alguma maneira o ser eu estava-me a fazer confusão. E acho que agora estou a perceber que tipo, ok, isso é o que as pessoas gostam, seu imbecil, seu completo imbecil, ok. Então agora sinto-me mais
saudável comigo mesmo. Profissionalmente eu sempre, tipo, get the job done e fazer o que tenho para fazer, nunca tive nada contra isso, acho que foi só uma questão de perceber, a nível pessoal que sou inseguro e não a nível profissional. Profissional estou bem, tipo, é ok. É só tipo estas comparações de mesmo modo de vida, estar fora do palco, né? Tipo, em palco estou bem, estou obrigado. Agora é tipo, sei lá, malta é boa, engraçada fora de palco e dentro de palco. Então é tipo, ok, eu fora aqui estou mal, tipo, não estou a fazer piadas como esta malta a fazer piadas. Então tipo, o que é que se passa? Epá, comecei a perceber que era uma questão de estar à vontade com um certo grupo de pessoas e isso é que me deixa mais à vontade para ser mais engraçado e ser mais espontâneo e efetivamente esse efeito dominó de... A cena que eu me tenho vindo a perceber, como estou a envelhecer e a experiência tem feito alguma coisa a esse respeito, a piada fora de palco, em cima de palco também, mas fora de palco, como não há um palco definido, os contornos não estão definidos, a vontade de fazer piada fora de palco tem muito que ver com a insegurança. É como se estás a falar a um tema mais ou menos tenso e a piada alivia. Qual é o problema desta abordagem? É que tu nunca chegas fundo nos temas. É sempre uma forma, tipo, aquilo que eu noto é a piada nestes momentos funciona como um trampolim. Trampolim, sais para outra coisa. Se estiveres a falar de alguma coisa que te magoou, uma fragilidade qualquer, utilizas a piada, porque saltas, tipo Super Mario, vais para o nível seguinte. Deixa-me lá ver o que é que está aqui atrás do castelo. Atenção, não é? Ninguém vê o que é que está atrás do castelo, os bastidores do castelo. Cada vez mais acho que essa vulnerabilidade na comédia, obviamente que aqui falamos de... Só que um à parte, pegando ainda na comédia, às vezes podes ganhar, porque ao abdicares de fazer as primeiras piadas, ao dares a volta, podes encontrar uma espécie de comédia que não é muito tocada. Porque eu acho que há qualquer coisa que se ganha. Não saltares logo. Tenta compreender mais o assunto e vais encontrar qualquer ângulo aqui que nunca foi pensado ou nunca foi cruzado com outra ideia. Do ponto de vista do dia-a-dia, eu percebo a razão pela qual a piada vai sempre no sentido, ou muitas vezes vai no sentido de aliviar o peso. Sim. E nesse aspecto tu és curioso porque tu fazes uma cena, tu dás peso às coisas leves. Tu fazes esse processo. Antes de virmos para aqui, estava a ouvir tudo o que tens no Instagram e encontrei esse padrão. Há várias outras coisas, mas assim muito a traço grosso, tu gostas de pôr peso em coisas que não têm peso. Sim, isso é uma maneira bem interessante de taxonomizar o meu trabalho. Gosto disso, gosto de pensar dessa maneira. Consegues dar um exemplo só para ter aqui, para me estruturar aqui? Sei lá, por exemplo, não sei se é o melhor exemplo, mas um dos últimos em que vais pedir um rap. Sim. E torna-se esta grande complicação para o protagonista. Yeah. Eu adoro essa personagem de tipo, meio Michael Scott e de... Eu adoro as duas personagens de A Voz da Razão e o gajo que pensa que é bem inteligente, sabe tudo e é o melhor que toda a gente. Eu adoro essa dinâmica. Para mim, tipo, sempre esse estilo de humor de acreditares que és o... Não sei, porque eu vejo muito isso em comediantes tipo fora de palco também, tipo o gajo que é tipo é da fixe, não sei o quê. Então eu gosto também de ir buscar esse gajo de como é que... E fala assim, e com aquela voz e assim. Tu podes ingressar nessa personagem, mas essa personagem ou outra contrastante vai sempre criticar essa personagem, porque tu não acreditas mesmo a sério nessa personagem. Tal e qual, sim, é sempre uma crítica, exato, leve também, mas sim, tal e qual, pá, gosto muito de fazer essa dinâmica. Por exemplo, no teu projeto, espero estar aqui a dizer bem, o Joa Verso, será? O Joa salva o Podverso. Uma das leituras é isto que a gente acabou de dizer. Há a possibilidade de seres muitos e é a tua dificuldade em escolheres o Joa certo dentro de ti, não é? O cosmos não é o cosmos exterior, é o cosmos interior, é o universo interior. Era esse todo o point. Obviamente que também era na altura, porque quando comecei a escrever isto foi em 2023, entretanto parei, não sei bem porquê, depois agarrei nisto. Porque era na altura em que estava. Eu sou um grande movie buff e estava a ver muito aquela questão de multiverso e whatever, não sei o quê, e vem-me isso aí à cabeça. E depois, obviamente que sim, essa underlying, eu não gosto da mensagem porque acho um bocado forçado, mas exatamente sobre isso, sim, de o medo de me encaixar, ou seja, de não queria fazer um podcast a sério porque tinha medo de parecer, estás a ver, tipo, de fazer, epá, eu acho que essa leitura do universo e dos vários jogos, para mim sempre foi o que veio dentro de mim, foi isso, existem todas estas versões e é tipo, eu não faço ideia, tipo, qual é que é correta e o que é que eu quero seguir, o que é que eu quero ser, e meio que essa procura faz de mim o comediante que eu sou, o protagonista ideal para aquela narrativa funcionar. Foi um projeto que me diverti muito a fazer, exatamente porque consegui, de uma maneira super, acho que subtil, espero eu, ser relativamente vulnerável. Não tipo hammer down, tipo a cena de, obviamente por ter
tanta punch e tanta coisa envolvida e tanto efeito sonoro, acho que não foi uma coisa e que eu acho que esta nova vanguarda de comediantes, o Carmichael e o Bo Burnham e o Neil Breen e a Anna Gatsby, acho que para mim é os que me dizem mais. Tipo, eu adoro os meus Bill Burrs e Louis C.K., mas tipo, estes para mim é tipo, é tão bom que tipo, só isso para mim já é uma subversão do género. Deixar de ser vulnerável na comédia, que é suposto ser engraçada toda a hora, porque há filmes de comédia, há filmes de drama, há filmes de comédia, há músicas tristes, há músicas felizes, mas a comédia só pode ser comédia, não é? Porque é que não dá para incluir esse momento de ou uma tristeza ou uma vulnerabilidade? E para mim é muito fascinante isso, por isso é que eu gosto muito. Aí concordo contigo em parte. Quando pensamos em comédia, normalmente pensamos nessa comédia que esquecemos da literatura. Conclusões a que estamos a chegar nestes anos já estão lá enterradas na literatura, não ligamos muito. A comédia pode ser muitas outras coisas. Os exemplos que tu listaste, gostes ou não, uma coisa eles têm em comum, seja o Bo Burnham, a Anna Gatsby, seja o Carmichael, eles põem em causa a definição de stand-up. Podes não gostar do produto em si, mas uma coisa é certa, ok, isto ainda é stand-up, não é? E depois faz-te questionar, cada um dentro da sua forma. O especial do Bo Burnham, se tirarmos público, isto continua a ser stand-up? Sim, sim. O objetivo não é teres resposta, pensa nisso. E se não for, qual é o problema? Queres chamar outra coisa, chama outra coisa. Sim, isso para mim as labels não. By the way, eu disse Neil Breen em vez de dizer Neil Brennan e agora íamos manchando a rir. Neil Breen, se estivesse a par, é hilaria. Epá, eu acabei de... Nem sei o que é. Pá, é um filmmaker bué engraçado, ele faz tipo uns C-movies, é fascinante, é tipo, ele grava aquilo com um iPhone, epá, é fascinante. Eu lembrei-me, fiz a correção agora só porque é uma boa recomendação, by the way. Mas sim, acho que o purismo do... Eu quando me referia à comédia, referia-me obviamente à stand-up comedy, e acho que aí é que existe pouca variação dentro de este gajo que entra em palco com uma grande beat de hip-hop, e normalmente a estrutura é essa, e acho que, e às vezes até vendo, por exemplo, o Bo Burnham a realizar o espetáculo, o solo do Carmichael, é tipo, tu consegues ver aqui estas duas mentes a trabalhar para que isto seja um novo estilo dentro do género. E eu acho que isso, para mim, é o que me move, é isto, eu quero subverter, tal como eu na comédia gosto de subverter ou seja, a premissa e punchline, gosto de fazer essa subversão, acho que fazer isso com o género ainda é mais fascinante para mim. E agora vou fazer de advogado do diabo, eu não sei se o Bo Burnham vai ter muitos filhos, se daqui para a frente vão existir muitas variações de Bo Burnham, que são mais ou menos declaradas e outras misturas que nem sei bem o que é que vai acontecer. Parece-me que é a manifestação de uma coisa que está presente em várias áreas, que é o desprestígio da palavra, em relação à imagem, em relação ao vídeo, ou em relação à música. A palavra deixou de ter o poder que tinha, por exemplo, na altura do George Carlin, pensando em stand-up, pensando na literatura que ninguém liga, na poesia então também não. O império da palavra já está lá para trás. Sim, mas isso não me tantaliza de todo. Acho que para mim filmes para mim sempre foi a minha primeira inspiração, não é? Em tudo o que eu faço. Tipo, storytelling para mim é a área que para mim de filmes é a minha cena, e ou seja, que eu trago muito disso. Eu antes, quando o meu primeiro guião de stand-up tinha ato 1, ato 2 e ato 3. E eu acho que funcionava dentro dessa estrutura de dar a conhecer a personagem, o desenvolvimento, várias piadas, não sei o quê, e depois fechar. Eu antes fazia muito o fechar com uma coisa triste e depois dar a subversão da piada. Eu fazia tipo, malta, desculpem, sabem, nós estivemos aqui a rir a noite toda, mas na verdade é que eu sou uma pessoa. E tipo, eu gostava muito, faço pouco agora porque faço menos stand-up e quando faço é mais para testar. Colocaria isso talvez num projeto maiorzinho. Essa estrutura de filme e de narrativa, não é? Sempre me fascinou. O visual e a edição, o sound effect para mim, obviamente também nasci numa época mais diferente, sou gajo da internet. E não podemos ter esse pensamento anacrónico de há 200 anos, um gajo que subia a um estrado. Então, mas porquê é que não há efeitos? Eu só consigo isto. Sim, eu às vezes até falo disso com muitos comediantes, que é tipo, muitos comediantes que acham que efetivamente tipo stand-up é onde tu provas que tens piada, e eu discordo completamente. Acho que não é ali um litmus teste de saber se és um gajo hilariante, é o stand-up. Vertentes diferentes, existem registros onde as pessoas se sentem mais à vontade, e o meu caso é vídeo e música. Sim. Obviamente que estou fixe, pá, mas tipo, tu até tiveste uma vez em Faro que eu tive a testar uma coisa completamente fucking buck wild, insane. Eu não me lembro, eu fiz meio que blackout essa noite.
mas que para mim foi tipo, ok, isto foi giro para eu perceber o que é que dá para fazer com. Tipo, eu não olho para esta, sendo uma coisa sagrada de preaching, não, tipo, eu gosto, adoro George Carlin, né? Tipo, eu adoro preaching stand-up e rant de Bill. Não é nada disso. Eu acho que o que eu queria, se calhar, não consegui provar, que aquilo que me parece é que, tendo em conta as pessoas que vão a palco, a relação com a palavra afrouxou. Aquilo que conseguimos fazer com a palavra é isto. E o isto já é muito pouco quando comparado com o máximo da palavra. Para quem está de fora, isto só com a palavra é fraco. Aquilo que me parece é, tendo em conta as melhores pessoas que já subiram a palco e saindo da stand-up, porque é um erro, e eu acho que é um erro grande. Há aqui um fascínio pelo presente, como se a história tivesse começado e acabado connosco. Esta vertigem de somos os primeiros e os últimos. Calma, calma. Até porque a stand-up é uma coisa muito curta. A gente não sabe se isto daqui para amanhã, que é uma hipérbole, desaparece e transforma-se noutra coisa. Sim. Não tem história como a literatura, não tem história como a poesia. O cinema já começa a ganhar décadas, a dar aos primeiros passos. Da arrogância, de achar que somos os primeiros e como não olhamos para trás, tudo o que se faz no limite, se fores muito arrogante, tudo o que fazes soa-te genial. Como não tens base de comparação, não está a acontecer com muitas pessoas. Como não têm referências para trás, qualquer coisa que lhe vier à cabeça, independentemente se resulta ou não em palco, isso claro. Às vezes resulta. Isto já foi feito 500 vezes durante a história. Faz falta humildade neste sentido. É impossível ir a todos os sítios, para o bem e para o mal já temos muitos séculos para trás, mas há alguns pontos eu acho que são decisivos e a partir daí é fazer essa mistura, aquilo que diz mais, aquilo que não te diz, dá-te tridimensionalidade. Eu acho que é muito fácil achar-te genial quando o passado, neste caso a tradição, seja da arte, seja da comédia, seja do cinema, para trás das costas, fazes de conta que não existe e pronto. Como Estamos a falar de alguém? Não, mas olha, por exemplo, eu posso dar um exemplo que aconteceu em Portugal em relação à poesia. Houve muitos poetas, quando o Fernando Pessoa, depois de morto, começou a ganhar nome, faziam de conta que aquilo nunca tinha existido. Porque a presença de Fernando Pessoa era tão cegante, se eu começo a olhar para a obra dele, eu não sei fazer nada comparado com ele. Vou fazer de conta que ele não existiu. Não é uma forma correta de fazer as cenas. Não podemos fazer de conta que algumas pessoas não existiram. A minha comichão em relação à palavra, parece-me que estamos num ponto alto da palavra, das minhas comichões que eu tenho com o Bo Burnham. E algumas das músicas, até o hip-hop. É quando tu tiras a batida e vais analisar a letra, tu percebes, isto já foi dito várias vezes. A batida provoca-te uma espécie de hipnose. Já estamos a dissecar o animal e já o estamos a matar, mas se analisarmos friamente, eu sou muito desta escola de alguns cineastas italianos que pensavam, eu escrevo o guião, faço o filme, não faço. Se não fizer o filme, este guião podia ser editado em livro. É tão bom que sobrevive enquanto objeto. Faço parte desta escola. Eu percebo, ok. Sim, pode não sobreviver. Pois, eu só não... obviamente, sei lá, se eu escrevo uma quadra que não é muito engraçadinha, mas se eu me meto num beat que tem graça e ele fica mais engraçado, isso para mim acho que não invalida. A comédia, em parte do Bo Burnham, ele está a dizer piadas que já foram ditos por muitos. Só que este é o critério, se tu tiras a batida percebes, mas ele está a fazer plágio não sei quantas vezes. E a música segue o critério. A mim não me agrada. Mas a comédia tem esta margem. A comédia, por exemplo, para mim é muito mais danoso a música ser utilizada em contexto de jornal, telejornal. Está-te a dar uma cena triste e música triste por trás. Então vocês são. Vocês são neutros e já me estão a conduzir por um sentimento. Então não são neutros. Sou muito rigoroso quando isso acontece em filmes. Aparece uma música triste. É tipo, não me manipulem para. Concordo contigo, mas eu acho que quando atinge o máximo é nos jornais. Os jornais são, por definição, pelo menos tentam ser neutros. Se vocês põem uma música para puxar a audiência para um lado, não estão a ser neutros. Vocês não me estão a deixar interpretar o acontecimento à minha maneira. Se está uma tragédia, eu posso querer rir, por exemplo. Não me vão deixar rir, porque a música está triste. Porque eu depois já não me sinto bem com a música triste. Mas os jornais fazem isso. Eles metem música triste. Às vezes fazem. Mas isso é hilariante. Isso para mim tem muita graça. Assim. Ter uma música triste. Mas sim, eles fazem isso com muita coisa, né? Quando tipo, vai para um país, vai tipo para a Itália, eles metem sempre aquela música royalty free. Tipo, acho que é mais inocente do que. O papel do comediante, neste caso, é claro que é a piada básica, era subverter e pôr música alegre de uma tragédia. Sim, claro. Sim, até isso, há um filme, é uma comédia romana, faz bué brincadeiras com isso. Episódios marcantes de guerra, a música destoa completamente com as imagens. Estás a ver uma parada de canhões e uma música não sei o quê, e às tantas a letra é qualquer coisa como
não sei quê, uma puta, não sei quê, fodia-te bem mesmo sem dentes. Giro, pá. Depois, olha, se depois encontrares, manda-me isso, por favor. Eu não sou tão versado no universo dos filmes, no dos livros, ok, passei mais ou menos. Não Mas consegui aquilo perceber pela tua cama cheia de livros. Isso é tem- uma cama, by the way? é uma cama, só que não serve para A aquilo. cama que tu usas. Tá bem, tá bem. É justo, isto é fixe, está bem. Mas boa coletânea que tens aí. Uma parede verde que eu tenho atrás, não? Ah, sim, tens um green deste sim. Exatamente. Só que em vez de escolher uma imagem assim decente, pus uma cama cheia de livros. Há pessoas que gostam de imaginar todos os dias a tirar isto tudo para me deitar aqui. Eu pensei automaticamente, foi tipo, bem, que hassle. Que ritual todas as noites. Isso. Era algo que dava mesmo prazer. Estava aqui a ouvir, já não consegui ouvir tudo, mas eu recordo-me de ouvir a conversa que tiveste com o Tiago Pereira no podcast dele. Uns meses, não é? Há lá um ponto que estavas a falar em algo, já referiste aqui ao de leve, o teu... Não sei se é medo, se é receio, se é o teu entrave em decorar texto. Pois é, que é completamente absurdo, porque eu fiz teatro durante tanto tempo. Isso volta à questão de eu tentar enganar o meu cérebro para que eu seja mais um comediante americano fixe, estás a ver? Que tipo, fuma cigarros lá fora. Então eu estou a tentar de alguma maneira que seja tipo, ok, vamos tentar decorar metade, vamos tentar decorar um bocadinho só, meio que de tabela, e depois isso mete-me confusão, porque eu já estou tão habituado tipo, ao processo que eu criei, que é decorar tudo, efetivamente. É o mesmo processo do teatro para mim, de se eu decorar, se eu tiver o texto na ponta da língua, eu estou tão farto de dizer exatamente como ele é, que eu arranjo maneiras dele ser mais engraçado exatamente por já o ter a memória muscular do dizer. E depois sinto-me mais à vontade e o texto sai melhor e é muito mais engraçado. Só que para isso eu preciso decorar o texto primeiro. E eu às vezes quero tipo testar piadas e é tipo, não, os outros comediantes testam, eles só vão com o tópico para palco, eles nem sequer. E eu penso, ok, então eu tenho que fazer isso. É tipo, não tens, porque não é o teu processo, então deixa de tentar. No momento em que já fizeste o beat várias vezes, tu ganhas distância em relação àquilo que estás a fazer e consegues olhar de fora, ou estás sempre preocupado em dizer aquilo que já está escrito? Assim, vou aqui para um backseat, sento-me a ler um jornal, já. Porque às vezes isso era danoso, porque quando era ao início tinha aqueles pensamentos de autossabotagem, de como estou tão a dizer aquilo rapidamente e eu aqui estou a pensar em outras coisas, tipo, sabes a próxima piada? Não sabes, pois não. E depois fico, peraí, eu sabia, mas entretanto estou aqui tipo, a fazer este jogo ridículo comigo mesmo, que ninguém ganha. Uma vez tive uma branca, depois tive que ir ao telemóvel, foi aquelas coisas. Mas sim, normalmente acho que sei lá, eu agora tipo também estou num processo estou a tentar descobrir, eu adoro quando as pessoas dizem eu gosto do teu estilo, porque às vezes ainda fico tipo, eu não faço ideia do que é que isso quer dizer, porque ainda. Eu sei que 4 anos já é bastante tempo, tipo, de fazer stand-up, mas eu acho que ainda. Estás em mutação. Tipo, acho que. E gosto de estar nisso tipo, I take pride em estar nesse processo ainda. Não? Já tive momentos muito bons, já tive momentos mauzinhos, já tive momentos melhores. Ou seja, estou sempre, acho que, a descobrir ainda registros diferentes. Eu gosto muito de ir para palco e fazer coisas novas. Eu gosto muito mais de ir testar estilos diferentes do que piadas novas. Para mim é mais importante e dá-me mais prazer ir com um estilo diferente para palco, mais do que a piada. A piada em si é tipo, por norma, e eu discordava isto ao início um bocadinho com os comediantes mais puristas, que é, por norma é tipo, se eu escrevi rime, eu acho que a malta se vai rir. Ou seja, se eu já acho piada, é tipo, às vezes corre mal, vai à trave, mas normalmente se eu escrevo a piada e acho piada, normalmente a piada funciona. O que pode não funcionar é a maneira que eu entrego a piada. Então acho que foi aí que eu descobri que tipo, a malta quando diz que testar é mais testar timings e entrega do que a piada em si, porque nós já vivemos na nossa cabeça e sabemos que a piada tem uma certa graça, não é? A arte é nada mais do que comunicação, então tipo, se nós apontamos para uma árvore e dizemos tipo carro, é tipo a pessoa que what the fuck. Então acho que descobrir o que é testar, para mim, eu só descobri isso para aí tipo há uns 6 meses. Não é testar a piada, é testar tipo tudo o que envolve, tipo, todos os fatores externos da piada, mais do que aquilo. Porque ainda mais como eu faço, ou seja, depende, mas tenho muitas piadas que também são mais, ou seja, estruturadas como um one-liner, não é? Ou seja, ser a punchline, ser a punchline. Eu nunca na vida vou fazer rambling de tenho um tópico para palco, malta, então aí o trânsito, que cena é? Tipo, isso não tenho e nunca vou ter e nem quero ter porque não me faz, eu não acho que sou. Eu tenho 26 anos, tipo, o que é que eu sei? Estou a ver, tipo, de perceber sobre a vida. Tipo, eu quero ir para lá com coisas que eu sei falar, kind of, ou cenários engraçados que eu acho que têm piada. Tipo, às vezes também gosto de
testar um bocadinho falamos aqui de tristeza e tipo, como é que tristeza funciona em stand-up? Como é que eu posso fazer com que funcione? E já fiz muitas vezes piadas que tipo, para mim dizem mais do que eu, percebes, do que eu coloco lá fora. E tipo, fiquei satisfeito comigo. Tipo, esta piada tem uma certa vulnerabilidade para mim que não transpareceu muito, mas que deu um hint. O sweet spot do stand-up para mim é isso. Pegando nisso que tu disseste, na procura de transformar a tristeza em algo mais luminoso, sim, não achas... e tentar não ir pelo lado clichê de o palhaço Pagliacci e estás a ver, tipo, Robin Williams era tão feliz no palco e de 20 minutos. Tipo, não, é só é tentar perceber que tipo, tentar mostrar a tristeza, mas que não seja, sei lá, não seja preachy, não sei, é isso, tentar descobrir isso. Estou a trabalhar num projeto agora mais grandinho que fala sobre isso e acho que há momentos que, ou seja, estou a tentar descobrir como é que eu posso fazer momentos efetivamente tristes, mas que se tira ali qualquer coisa que não é tudo deste gajo. Porque às vezes vejo alguns artistas a fazerem a cena do triste e depois é tipo, obviamente que não vou dizer uma específica, mas lá fora vejo a acontecer que é tipo, pá, isto passou-me ao lado porque eu percebo o que estás a tentar fazer e é muita autocomiseração ao invés de em prol da piada em si, ou pelo menos do cenário cómico. Eu acho que a tristeza serve para coisas poderosas. O poder da tristeza ainda pode salientar mais a comédia. Acho que eu não sei o que é que eu estou a dizer, não percebo nada do que eu estou a dizer. Rambling, tangente completa, estava no meu cérebro agora. Aproveite, estavas a falar da tristeza e uma espécie de redenção, transformar isso num alimento mais comestível. Como a tua comédia, e eu acho que a comédia nesse aspecto é mais ou menos como a comédia contemporânea está, partilhamos todos de um olhar mais cínico em relação ao mundo. Tu às vezes vais aos cumos do cinismo. Em certas músicas vais mesmo... Sim. Eu noto que é uma espécie de coreografia. Tu andas a dançar com o cinismo. Eu agora estou mais romântico. Não te esqueçam que eu sou cínico também. Eu na vida real sou 100%... ok, 100% é muito. Eu sou muito... sou muito romântico, sinto muita empatia pelas coisas. A primeira coisa que... Isto é o que eu acho. Eu espero por Deus que os outros comediantes tenham isto, como eu estou a dizer, e que eu não seja a única pessoa que é tipo, eu quando vejo uma tragédia, o primeiro pensamento para mim é tipo, isto é horrível, tipo, isto deixa-me triste. Eu espero que não seja a primeira coisa, seja, como é que eu posso tirar uma piada daqui? Eu espero que não seja isso, não estou a dar-me como sociopatas. Eu acho que não, eu acho que todos nós obviamente somos humanos primeiros e depois é tipo, mas isto é uma certa graça, deixa eu ver se posso brincar com isto. Se puseres isso no mundo real, estás na rua, vês um acidente e percebes que há mortes, a primeira ideia é, estou a ver aqui uma bela piada. Sim, e eu às vezes assusto-me com esse pensamento. Da tristeza e do cinismo, como o cinismo é a nossa forma de estar no mundo, não achas que depois quando entregas algo do campo da tristeza, essa também pode ser a reação do público? É verdadeira? É verdadeira, mas eu gosto dessa coreografia. E isso para mim é o que, volto aos filmes, de distingue um bom filme de um mau filme, é tipo, se me apanhou, ou seja, se nem consigo pinpoint, ou seja, se não, sem obviamente tipo a posteriori fazer uma análise super minuciosa sobre o que é que o filme é, whatever, se em primeiro plano e a primeira reação do filme que eu tenho, o filme conseguir-me vender isso, então isso para mim é tipo, ok, funcionou, agora vou ter que tentar perceber porquê, ou seja, para mim é mais imediato. Obviamente que isto nós vamos falar de Bob Burnham várias vezes, porque há aqui umas comparações a serem feitas. Já vamos aí, certamente já foste comparado pelo menos 1 milhar de vezes com o Bob Burnham. Sim. Eu inicialmente era aquela coisa de não, nós somos diferentes, não sei o quê. Mas tipo, hoje em dia tipo, eu fico feliz de uma maneira que é um gajo que eu gosto muito. Achas que a comparação é justa? Antes de responder, por exemplo, quando durante algum tempo surgiu comédia de sketches mais nonsense, isto é um Monty Python, e às vezes era, outras vezes não era. Sim. O exemplo dos Gato Fedorento, há coisas mais parecidas com os Gato Fedorento, um programa chamado Big Train, e se tu vires o Big Train percebes, isto é mais Gato Fedorento. Os Monty Python há pontos em comum, é claro, mas os Gato Fedorento estão muito mais preocupados com a palavra do que os Monty Python. Os Monty Python estão mais interessados a estilhaçar a situação a um ponto em que tu, o que é isto? Há pontos de contacto, mas há pontos em que eles divergem. E voltando para ti, se achas que a comparação é justa nesse sentido? Porque... Acho só é interessante, ou seja, porque o Bob Burnham é o único que eu conheço. Não, ou seja, eu acho, eu conheço, este é o meu campo. Agora, se calhar há gente mais nova que eu não conheço, mas há
poucos que fazem efetivamente a comédia musical e stand-up tradicional. Ou seja, Flight of the Conchords não tem aquele stand-up, é só mesmo a música, e o espetáculo é da música de comédia. Para mim, só não existe tanta. O Bo Burnham, que era um niche no stand-up, tornou-se um mainstream do único campo que ele tem. Então, qualquer pessoa que faça minimamente o que ele, exatamente por ter feito essa transição de gajo da internet para stand-up e depois para kind of da internet outra vez, eu acho que isso é que voltou a colocar a comédia musical, porque eu comecei durante a pandemia e eu e mais, sabe-se lá quantos criadores que eu sigo e que eu amo, que fazem comédia musical, e eu comecei a perceber, tipo, ok, ele só fez set do... Comédia musical é fixe outra vez, e não é tipo paródia, tipo, não que eu queira, tipo, shout out Vasco Palmeirim, tipo, whatever, do your thing, mas tipo, há mais do que só, no meu caso, o que eu gosto é da produção da música, e depois faço o mixing e não sei o quê, então tipo, gosto de brincar com o som, gosto muito de música, algo que se via pouco na comédia musical, que acho que o Inside é o que trouxe mais de, o gajo fez tudo, obviamente que, o gajo fez tudo com tipo 1 milhão de budget da Netflix, mas anyway, tipo, acho que a referência ali foi boa para outros criadores, tipo, eu tenho um green screen em casa e um Roland FP10, acho que tipo, o Logic, então acho que tipo, isto é possível e acho que esta nova era de comédia musical acho que é melhor, super interessante e eu adoro fazer, então é tipo... Esse aí que tu estás a dizer, eu acho que é importante. Agora está-me a fugir o nome, aquele basquetebolista negro português, o Nemeias, salvo Nunca erro. na vida eu vou saber isso. Desporto é tipo, péssimo imensa desculpa. Se não for, fazemos de conta, o basquetebolista português que foi para os Estados Unidos, chamado Nemeias, e de repente aquilo foi importante porque, ok, é possível. Isto é um eixo. Outro eixo que também me parece importante e é aplicável a outras coisas da comédia é quando uma coisa tem picos, ao pico em que é fixe e há depois o vale onde é cringe ou é demodé, e parece-me que é isso que estavas a dizer. Estava num ponto em que um bocado, Sim. uma palavra que já não se usa, fatela. Agora é fixe outra vez. A comédia está muito vítima destas coisas. Outra cena que ninguém fazia porque ninguém queria estar associado. Trocadilhos. Houve aí uns anos que ninguém fazia trocadilhos porque era uma coisa, não. Já agora, foi, não é? E agora Porque hoje nós também estamos num zeitgeist que tudo é fixe outra vez, porque nós temos a cena do cringe, é tipo, cada vez é mais ultrapassado de... Não, agora é tudo fixe, ou seja, se eu agora voltar a usar skinny jeans eu consigo fazer com que isso seja fixe se eu tiver uma plataforma para que isso funcione, percebes? Então é tipo, nós voltamos com tudo, tu vês na música, os early 2000 a voltar agora, nos filmes, tipo o cinema de autor, acho que está cada vez mais absurdo, tu vês filmes tipo nos Oscars. Achas que o comediante, aquilo que está a criar, deve estar ocupado com isso? Ou faz a cena dele e depois a moda vem se vier? Se não estás sempre dependente a olhar para os gráficos de isto está em alta, está em baixa. Sim, Google Trends, de perceber, sei lá, é o padrão cultural em que tu vives ou és criado. Eu como cresci com filmes e muitos desses filmes eram musicais, a minha mãe é professora de balé, então é tipo... Cresci muito com musicais e contar uma história através da música, ou seja, fui agarrando em pequenas coisas. A trend nunca é algo a seguir, mas é como está ali, como está a pairar na cultura, da tua cultura, isso eventualmente leva-te ou seja, a funilar através do teu registro. Acho que para mim é isso. As trends à minha volta ajudam-me a perceber se nestas trends o que é que eu gosto, o que é que eu posso retirar para mim, o que eu gosto, que é giro, e depois aí cria-se uma cena diferente. O podcast também pode ser lido segundo essa objetiva, não é? Segundo esse prisma. Há muitos podcasts. Apetece-me fazer um podcast, não me apetece fazer um podcast como aqueles que estão a ser feitos. Sim. E então faço isto. Critica a mim mesmo Sim, o podverso mas- de dizer que tipo, porquê é que estás a ter tipo qual é que é o problema? Faz um podcast normal, tipo, queres ser bué diferente, queres ser o melhor de todos e tipo, mas tem que ser uma cena bué da nova e, tipo, e depois efetivamente é um bocado estranho porque depois acaba por ser uma cena diferente. Mas eu gostei desse aspecto porque parece que é uma armadilha que muitos comediantes caem. Muitos comediantes, quando começam um podcast, um conceito do caraças, passam 6 episódios e o conceito cai e percebe-se, é igual aos outros. Se é igual aos outros, faz igual aos outros. Não queres essa fantasia que és. Sim, eu acho que eventualmente torna-se teu. E eu acho que eu ao início efetivamente era muito mais, bebia muito mais do Bo Burnham porque eu tinha fucking 21 anos quando comecei a fazer stand-up, 21, 22. Então era tipo, isto é tão fixe. Este gajo tipo, faz, tipo, ele é mais ou menos da minha idade, e, tipo, é um gajo, estás a ver? Tipo, era tipo novo e giro, então é tipo, nice, Tipo, apesar de, acho que as minhas referências de comédia desde criança é mesmo tipo Conan e Simpsons para mim, tipo, a comédia visual dos Simpsons sempre para mim, acho que foi o que me definiu
eu não sei se estás a par disto, mas eu nasci no Brasil, então Estou a par. pronto, boa. Então, tipo, Mamonas Assassinas lá era uma cena, tipo, eu não vivi esse tempo, mas que era, pá, eu vejo footage e arquivos de Mamonas Assassinas, porque para mim é algo que é tipo, pá, estes gajos estavam mesmo tipo, a fazer a cena deles e acabaram por criar ali ou seja, foram trendsetters sem querer. Sim, sim. E obviamente que, sei lá, às vezes quando eu falo em tangentes, mas fuck it, é a cena do, olha, tipo, às vezes penso que o Bob Burnham é um gajo bem original, não sei o quê. Eu quando descobri o stand-up do Steve Martin, eu fiquei tipo, ok, yeah, tipo, eu estou a ser bué O duro Steve comigo Martin, mesmo. não sei se já viste o documentário que saiu há pouco tempo. O primeiro, na década dele, na década de 70, foi o maior. Não havia acima dele. Foi o primeiro gajo a encher arenas. E ele fez uma coisa que mesmo hoje continua. Porque é que fizeste isso? Ele criou aquela personagem e pensou, a minha personagem é isto. Vou deixar de fazer stand-up. E ninguém percebemos porquê. Tu estás no topo. E acho que agora voltou num estilo mais clássico de stand-up. É um caso fascinante a vários níveis. Ele também tem um livro chamado Born Stand-Up. Ele fala lá de várias cenas, de não ter confiança e forjar a confiança em palco. Tu, ao veres a biografia de Steve Martin, percebes tudo o que ele foi, ele pôs em palco. Ele tentou ser músico. Tinha ali uma componente musical, tentou ser mágico. Estava ali no palco, estudou filosofia. Aquela desconstrução até ao átomo de nada fazer sentido também está lá. Ou seja, tudo o que ele foi, até chegar ali, ele atirou para a frente das pessoas. Não se fala assim muito no Steve Martin, ele foi importantíssimo. Não, é mesmo fascinante de ver aquilo na altura em que foi, pá, é mesmo tipo outra cena, tipo, que às vezes esqueço-me, tipo, não só agora é que tipo, o stand-up está tipo, a começar em Portugal. É fascinante quando tu observas a história de uma arte em específico ou todas as artes. O gajo mais fixe aparece sempre de um sítio onde ninguém estava à espera. Aconteceu com o Saramago aqui, toda a gente estava a pensar que o Nobel ia para aquele, de repente aparece um gajo que não foi à universidade, foi despedido dos jornais, ou começa a ultrapassar os gajos, o Lobo Antunes, onde é que ele vai? Onde é que ele vai? O que é que aconteceu aqui? Aconteceu com o Steve Martin, aconteceu em alguma parte com, agora estava a fugir o nome, aquele comediante americano em que o Jim Carrey depois fez um documentário à volta dele. O Andy Kaufman. O Andy Kaufman. São figuras que ninguém estava à espera delas. Uma espécie de marretada. O que é que acontece? Facilmente nós tendemos para uma norma e de repente está tudo a fazer variações da mesma cena. E aparece um gajo que põe em causa o refrão que está a ser cantado. Ok, a música pode ser outra. E enquanto o gajo continua vivo, aqueles que estavam a cantar o refrão da moda começam a ficar inseguros. A nossa música se calhar não é música. Só é preciso existir um gajo para que toda a música que existia anteriormente, aqueles gajos que até antes dele aparecer eram Pavarottis, seguros na voz, começam... Há um gajo na pintura, um gajo chamado Bruegel. Como é que escreves? Peter Bruegel. É Bruegel o velho. E ele tem pinturas cómicas. Encontrar o Wally. Sim. É mais ou menos isto, só que do século XVI. E então estão cenas macabras, dava quase para fazer um conteúdo, é documentar os quadros do Bruegel. Onde é que ele é fascinante? Primeiro é fascinante por ser engraçado, mas é fascinante sobretudo no contexto. No contexto onde toda a gente estava a pintar figuras bíblicas à procura do rosto perfeito humano, ele... Toma a foder para esta merda toda. Eu vou fazer isto. Eu vou fazer isto. E quero que vocês se fodam. Não posso. Já vos digo se posso. É o que eu acho que às vezes é tipo... Obviamente que isto é um pensamento completamente errado porque existe sempre depois pessoas a mudar o jogo e não sei o quê. Mas às vezes acho que há tanta coisa a acontecer. Tipo, hoje em dia parece que isso acabou, não é? Já está tudo feito. Já não dá para fugir à norma. Mas eventualmente acho que... Nem que seja por um momento, porque é isso, não é? O transgressor rapidamente é assimilado pela norma. É aquilo que acontece e agora cada vez mais rápido. Mas cabe ao transgressor tornar-se outro transgressor. Não sei se esta é uma figura que diz muito, mas o David Bowie, vou transgredir. Vocês estão-me a assimilar, estão-me a tentar perceber. Eu agora sou outro gajo. Sou outro gajo. Uma pessoa está a ser transgressor e não sabe. Ou ainda não é o tempo para perceber. Mas essa figura do Bruegel, imaginar todos os pintores a pintar num estilo, os mesmos motivos, figuras sobretudo religiosas ou míticas, ele... Estou-me a foder. Eu vou mostrar o lado mais sujo da sociedade. Eu vou pôr um esqueleto a foder uma donzela, um gajo a mijar não sei onde. As pinturas dele são caóticas. Um bicho estranho naquele século. Ele, o que é que tu estás a fazer neste século? Tu não és daqui. E de repente um gajo põe em causa o século todo. Basta um gajo para pôr em causa. Porque raio é que não havia outras realidades. Então, mas porquê é que estava toda a gente a pintar Virgem Marias? Mas não havia mais nada para pintar?
Essa é a justiça que fica. Os gajos que vêm depois olham para o século e é o que vai acontecer connosco. Vão olhar, mas porquê é que estavam todos a fazer aquilo? Não havia mais nada para fazer. É claro que isto já são outras pretensões, seja como for, a maior ou menor grau, vamos todos ser julgados pelo futuro. E vão olhar para nós, vocês estavam todos a fazer a mesma coisa. Sim, e isso é uma coisa que, não, que isso para mim, eu nem posso pensar nisso. E eu acho que isso acontece muito hoje de olhar, às vezes, e eu sou culpado disto completamente, de olhar para a tua carreira retrospectivamente antes de sequer ela tipo, chegar a um lado não é? Eu já estou tipo a planear, tipo, chegar a uma altura em que estava a tratar os meus stories como textos sagrados que vão ser eventualmente lidos. É tipo, isto não é assim que funciona, faz o que tu gostas e tipo, exatamente. Quando entras nessa alucinação, começar a pensar no que é que os outros eventualmente tipo... Eu percebo que estas figuras de alguma forma desapareceram. Quando eu dou exemplos, seja na pintura, um Caravaggio, na literatura, um Rabelais, figuras que têm sempre em comum isto, eu quero fazer isto, não podes. Não me interessa, eu vou fazer. Uma figura como um escritor como o Rabelais, que é mais engraçado, uma das figuras mais importantes do humor que veio do clero, e que não podes fazer isso porque a gente mata-te. Não me importa. E continua a fazer a cena dele. Os takes eram maiores, sim. Assim, quer que vocês se fodam. Se nós te apanharmos, cortamos-te a cabeça. Não quero saber. O preço a pagar era elevadíssimo. Há 2 ou 3 figuras muito importantes na literatura que também cruzam com o humor, partiram dentro da igreja, chatearam-se com a igreja e tornaram-se bichos no humor, mas uns bichos. O Rabelais e o gajo que escreveu mais à frente As Viagens de Gulliver. A igreja tornou-se um espartilho. Não, pá, eu quero ser outra coisa. De repente rompem com aquele espartilho e tornam-se bichos. É isto que eu acho fascinante. É um homem que põe em causa o seu século todo. Basta um homem para isto tremer tudo. Somos muito fortes. Isto não está seguro. Atualmente passa-se essa mensagem, seja a nível de arte, a vários níveis. Ninguém é capaz de fazer nada. Nós não temos poder. Nos olhamos para trás. Às vezes basta só uma pessoa. Uma pessoa com uma ideia e de repente tudo treme. Tudo treme. Pois é. Estávamos a falar da comédia musical. Às vezes esqueço-me porque também não foi mais ou menos onde eu comecei ou seja, a estar a par de comédia musical, mas que nunca apanhei a hype que foi na altura, mas acho que se calhar popularizou mais a comédia musical do que o Bob Burnham na altura foi os Lonely Island, tipo, que na altura explodiram com ainda mais, porque eles tinham a plataforma do SNL, né? E com aquelas músicas completamente tipo, acabei de ter sexo. Então é tipo, ok, é esta coisa que ainda era aquela comédia musical, tipo, estás a ver, de meio fatela, e eles conseguiram tipo, meter um beat completamente 2011 e popularizar novamente a comédia musical. Então é tipo, acho que é por fases, não é? Houve agora está a ver esta boa da internet age de comédia musical. Há mesmo muita gente a fazer comédia musical na internet. Eu volto e meia. Somos vítimas do algoritmo. Se eu vejo uma música até ao vivo, claro que eu vou mamar com mais 3 ou 4. Sim. Eu era tinha alguma versão mas eu não sei se era a comédia musical ou se era... Eu acho que era mais a fazer. Quando eu estava a fazer, é tipo, eu não sei se eu estou a achar muita piada a eu a fazer isto. Eu não sei se sabia se era... Eu por acaso tive uma conversa uma vez com o João Marcão a perguntar porquê que às vezes a comédia musical em Portugal, e eu também não tenho muito para apontar sem ser, ou seja, há pouca gente a fazer, mas porquê que parece mais cringe, não é? Em português. E depois ele disse uma coisa muito interessante que eu nunca tinha pensado, se calhar ou seja, a existência do Pimba, acho que meio que já, como é self-parody, o Pimba já goza consigo mesmo. Agora sempre que parece quando alguém diz uma coisa engraçada por cima de um beat, é tipo... tipo a bitinha e whatever. Eu fiquei a pensar nisso, é tipo, isso é super, eu nunca tinha pensado nisso. Se calhar o Pimba é que tipo, obviamente que não existe sequer uma linha temporal que defina o que é comédia musical em Portugal ainda. Obviamente temos Cebola Mole e Ana Pá 2000, mas acho que essa questão do Pimba é muito engraçada. É tipo, é efetivamente comédia musical, não é? Só que é tipo, é self-aware, mas kind of que não é. Então é tipo, para mim é fascinante. O género Pimba, noutro universo paralelo, provavelmente é considerado comédia musical. É uma espécie de paródia de algo que já existia. Eu nem consigo fazer... sei lá, se eu quisesse fazer uma, como já tenho feito de todas as músicas pimbas, é tipo, não dá, porque a música pimba já goza consigo mesma, então é tipo, eu gosto disso, é tipo self-parody, porque e há um respeito a ser dado a isso, acho. Porque a escapatória, aquilo que podias fazer, mas tornavas menos engraçada, foi o caminho que o Bruno Nogueira fez, tornar, entre aspas, mais digna a música pimba. Sim. Mas isso é transformar a música pimba noutra coisa. Pois, e depois também é meio que dizer que tipo, como se não tivesse, a pimba não tivesse mérito, não é? Tipo, exatamente. Tem-o, claro que tem, percebo também. Esse juízo só vai ser feito daqui a 30 anos, quando olharmos para as duas, se isto é válido, se não é válido.
como estamos muito em cima das coisas, é difícil. Uma das cenas que eu gosto mais na comédia musical na internet é algo que o comediante típico não faz com facilidade, que é não se leva muito a sério. Tens frames em que estás a dançar de boxers e o comediante típico vou fazer um beat só de boxers. Não sei se faria, sei lá, um comediante musical que faz uma música à volta de um animal que ninguém sabe muito bem qual é. O comediante dito normal ia ter várias barreiras. Ninguém conhece este animal, logo não é identificável, logo não vou fazer, logo... Há este desprendimento. E eu gosto disso. Na comédia dita mais formal, há vários critérios que parece que têm de ser preenchidos antes de levares a palco. Ou tem que ver com a atualidade, ou é um tema que mais ou menos as pessoas saibam, cria logo uma relação, que pessoas percebam ou não as referências. Em alguma comédia musical, isso parece que não está muito à vista. Aquilo faz sentido enquanto música, aquilo é engraçado e vamos por aí. Voltando um pouco atrás, há pouco estávamos a falar do cinismo e do romantismo em relação às coisas. Falaste nos Simpsons, não sei se séries animadas mais recentes dizem alguma coisa. Até muito do Podverso, quer dizer, já não vejo, mas na altura em que via até foi grande fonte de inspiração, o Rick and Morty na altura, sim. que era a cena de sci-fi, e eu pensei tipo, isto é muito giro de explorar conceitos humanos através da lente do que é algo que já foi há muito tempo, mas ali numa série tão crude de animação, tipo meio aquele estilo bastante crasso. Pá, sim, gosto, eu sinto que tenho outra. BoJack Horseman, totalmente. Que eu ao início tive um bocadinho a versão ao BoJack Horseman, pensei tipo, não, isto leva-se demasiado a sério e está a tentar logo apelar às emoções antes de ser comédia primeiro. Mas depois eu percebi que tipo, a série é mesmo isso. Tipo, eles sabiam o que queriam fazer. Nós queremos contar uma história e obviamente que a série tem muita graça, mas nós queremos contar esta história e isto para nós é o mais importante, é a história sobre este cavalo. O mérito da série é esse. Eles têm uma história, claramente uma história para contar, e eu respeito isso. Para mim, sacrificar a comédia em prol de uma história melhor, para mim é sempre, eu sempre vou sempre para aí. Obviamente que quando consegues conjugar os dois da melhor maneira possível, acho que... Mas tentando fechar isto numa espécie de tese, eu acho que há coisas que se ganham em fazer uma comédia dita mais romântica, mais próxima, e também há coisas que se ganham numa comédia mais cínica, porque ganhas distância. Idealmente, a comédia perfeita seria alguém que consegue dançar entre estes dois pontos. Imaginando que o teu objeto de comédia é, sei lá, uma maçã, tu aproximaste da maçã, tu tens uma visão da maçã, se te afastares muito, às tantas a maçã pode deixar de ser maçã, isso também pode ser piada. Ou seja, tu tens dois grupos de piada por estares próximo ou por estares afastado. Há quem defenda a comédia, quanto mais distante, melhor, de onde deves aproximar. Epá, eu compreendo isso em parte. Se te aproximares muito, podes cair no sentimentalismo. Idealmente, parece-me que esta seria a combinação perfeita. Aproximar-te, mas não cegares com o objeto. Dás os passinhos atrás. Se pensares na metacomédia, havia neste esquema seria uma espécie de romantismo, cinismo, metacomédia. Há um escritor norte-americano chamado David Foster Wallace que se matou, e tem graça, não estou a brincar. Num livro qualquer que reúne entrevistas, já não sei quem é que o entrevistou, ele era muito crítico em relação à ironia. Começou a ganhar força nos Estados Unidos e ele quase que havia como uma espécie de alienação, a ironia norte-americana. E ele depois foi mais fundo, pensando na meta-literatura, na meta-abordagem, na meta-comédia, ele via isto tudo como uma espécie de apocalipse. É como se tu vais distanciando das coisas, tu vais matar a coisa, pensando na maçã, para ser uma morte menos trágica, tu vais matar a maçã na distância. Vais chegar a um ponto em que a maçã deixa de existir. Antes de deixar de existir é um ponto, vais distanciando, matas a maçã na distância. E é isso que alguma metacomédia faz. Tu vais cada vez para mais longe, porquê? Porque tens medo de sofrer. Consigo perceber porque é que ele se matou. É uma maçã, sim. Sim, ele tinha um livro que eu gostava muito de ler, qual é que era? Que é bastante famosinho, o livro dele. O maiorzinho é a Piada Infinita, que sim, é o calhamaço. É isso, era o nome em inglês. You Can Say the Lobster, era isso. Um conjunto de ensaios que é muito fixe. O gajo é bastante engraçado. Mas isto está reunido, eu não sei dizer o livro, várias entrevistas que um jornalista fez ao David Foster Wallace. É aquele... brief interviews, não sei quem, né? Brief interviews with hideous... Essa parte ficou-me... Um dos olhares que nós podemos ter em relação ao cinismo, à metacomédia, são estratégias de distanciar das cenas. Porquê é que te estás a distanciar das cenas? Porque tu tens medo.
Tens medo da maçã. Tens medo da pessoa, tens medo da maçã, tens medo do objeto da comédia. E é por isso que estás sempre a fazer coisas cada vez mais para trás. Exibes uma confiança do caraças, pois a maçã está à distância. Tu já não vês a maçã, claro que tens confiança. Olha, então tenho que mesmo ler porque eu concordo exatamente com isso. Acho que essa ironia, esse cinicismo todo acaba por te tornar mais... Esta foi a visão do David Foster Wallace que eu já estiquei para dar aquilo que eu queria. Mas há outras visões paralelas que vários pintores... É mais ou menos esta ideia. Para cada quadro tu necessitas de um número de passos certos para veres efetivamente o quadro. Para cada objeto, para cada pessoa, tu deves ter um número de passos certo para eu estar a ver como deve ser. Só que Sim. eu não sei. Se eu descobrir um número de passos certos para te estar a ver convenientemente, eu não posso passar este número para outras pessoas, porque as outras pessoas vão precisar de outro número. E isto é válido para pessoas como para quadros. Porque eu posso ver um quadro de Picasso a 30 passos, mas há outra pessoa que só precisa de 20. Há outra pessoa que precisa de sair do museu. Não é uma mensagem que eu possa passar de mão em mão porque é intransmissível. No limite, não pode estar com o focinho em cima do quadro. Se bem que é uma visão em si, mas não é melhor. Muito longe, se estiveres na ponta do universo, em princípio também não vês o quadro. Tens de encontrar uma situação intermédia. A melhor forma de estares em relação ao quadro, em relação à maçã, em relação ao tema, é encontrares a dança. Encontrares uma dança, porque essa coreografia de aproximações e distância é que te vai... Eu parece-me que é isto, de facto, é que é a voz do artista. Quando tu encontrares a dança que te é única de passos à frente, passos atrás, é a tua forma de ver a maçã. Está feito. Mas isso até me ajudou agora. Epá, nem houve intervenção da minha parte, porque eu sou um ser humano muito mais interessado primeiro do que a tentar ser interveniente comicamente. Mas isso ajudou-me agora um bocadinho. Vá. Aqui eu percebo umas cenas minhas. Está bem. Isso porque eu acho que te ia ajudar. For real. Sobretudo nos últimos anos, há um apego doentio para o lado do cinismo. E ninguém questiona porque é que nós estamos aí todos para o lado do cinismo. Para mim é muito mais uma ferramenta do que é uma ideologia. Tipo, eu nunca na vida, tipo, acho que eu depois perco-me como ser humano, perco-me como artista e eu considero-me artista. Tenho essa, eu sei que é assim mais para a Frentex e tal, mas eu adoro ser comediante, mas para mim a comédia está a serviço da arte mais do que qualquer outra coisa, então acho que ajuda-me, ou seja, sei lá, pá, acho que eu tento ser um comediante e ator e escritor, eu tento juntar estas várias vertentes, comecei a perceber isso, toda a minha vivência e o que eu cresci foi o que me tornou o comediante que sou, então continuar a apostar que o que eu estou a fazer, o primeiro instinto é o correto, em vez de estar a achar que tipo, mas estás a ser demasiado não sei o quê, ou tipo, tenta ser mais... Sempre fui discípulo da arte, isso ajudou-me a ser um ser humano melhor e acho que a fazer arte mais porreira. Pá, isto é completamente tipo uma nothing sandwich que eu acabei de dizer, mas é algo que me ajuda e é super pretencioso também, mas é algo que me ajuda, pá, eu gosto muito dessa label de artista. Se calhar é mesmo porque sou bué pretencioso, mas eu gosto e não gosto de fugir de dizer que a comédia não é arte. Eu não concordo mesmo nada com isso, pá! Eu acho que é arte. A cena de muitas vezes não nos queremos associar, ao darmos peso, depois dá-nos também uma responsabilidade. E dá-nos um compromisso. Eu acho que é exatamente isso. Mas acho que isso parte da insegurança. E eu cada vez mais gosto de dizer isto publicamente e tipo, eu tipo gosto de ser artista. Como eu era com a cena da música, que era tipo, eu acho que sempre tive jeito com a música, de chord progressions e mesmo a produção, e tipo, acho que tive jeito. Eu sou péssimo a cantar, eu estou a par, mas tipo, sempre fui bom a fazê-la, ou seja, ou pelo menos executá-la, acho eu, e acho que o produto final fica sempre como eu mais ou menos visualizei desde o início. Bem, perdi-me com a coisa que eu estava a dizer. Vamos voltar, espera, volta atrás. Era bem importante, eu ia rematar bué da bem, pá. O que é que eu ia dizer? Eu comecei a olhar para outros lados. Eu não posso ter estas. Estamos a falar do quê? Aí não posso perder. Espera aí, deixa lá ver se eu consigo. Estavas a dizer... de fugir da responsabilidade. É uma espécie de callback agora. É uma espécie de callback. Porque eu achava que fazer... Ou seja, como eu metia a música lá fora, e depois fazia tipo... malta, mas olha aqui estas letras bem engraçadas em cima da música, porque não era confiante nunca tive essa cena de pensar na minha carreira como músico de todo, nem nunca quis colocar música lá fora sem que fosse, ou seja, que tivesse algo cómico ou humorístico sobre ela, mas sempre tive aquele receio de pá, a malta pode não curtir, então tipo, tipo, está aqui, olha estas panchas em cima da música, estás a ver? Então acho que agora estou mais seguro das coisas que faço. Se eu estou a curtir e a malta está a curtir, great. Se não curtes, vai para o caralho. Mas tipo, se não curtes, é tipo,
Não, man, eu estou bem feliz, eu estou a fechar isto bué da bem, eu não sei se isto é a altura de ir embora, mas estou a fazer aqui estou a fazer aqui, pá, uma apoteose estou bem satisfeito com o que ando a fazer. Tu não perguntaste nada disto, by the way, eu só comecei a falar de mim e o quão feliz eu estou. Acho que precisava disto também. E porque eu acordei às 6 da manhã hoje, foi fazer a cena da... O Queres ir falar sobre isso, é? Desenjoa. Olha o plugzinho mais para o final. Fogo, nós fizemos isto bem. Isto foi, eu não sei se os outros são assim. Às vezes são, outras vezes não. Depende também do cansaço. É que eu estou a passar demasiado tempo contigo, está a criar afinidade, estou a ficar mais confiante, estou a ficar mais arrogante também. E mais chato, não, estou a brincar. Estou a fazer uma rubrica de humor, sim, na Antena 3, estou muito feliz. Não só uma validação do meu trabalho, da minha arte, como ganho guito. E isso também é fixe, you know? Tipo, dinheiro também é bom às vezes. Pá, estou feliz porque estou a tentar de alguma maneira incorporar coisas do podverso. Eu tenho muita coisa com áudio e coitado dos gajos, tipo, tenho que estar sempre a meter coisas. Tenho a cena do áudio, tenho música e estou a tentar descobrir o lado mais rant de falar sobre coisas guionado, still, mas falar mais sobre coisas que estão a acontecer e da atualidade, que eu raramente vou assim para uma coisa atual. Para mim está a ser outro grande exercício dentro desta metamorfose. Falarás do Papa quando ele for eleito? Eu ia fazer um reel hoje e esqueci-me sobre isso. Eu ia fazer com designer, eu não sei. Eu não vou dizer porque depois pode acontecer e depois vês. Mas, não, sim, ou seja, de começar a brincar mais com essas coisas. Obviamente que não quero ficar por aí, mas acho que é um bom exercício mesmo de escrita e de criatividade, estás a ver? Acho. Mais um sítio para experimentares tudo aquilo que queres experimentar, seja música, seja escrita próxima à stand-up. Mais uma espécie de laboratório e é um laboratório pago. Sim, pá, é a melhor parte. É que é um laboratório pago, é a melhor parte. E sim, e depois receber, como já recebi alguns comentários tipo, do que é isto, pá? E depois é tipo, cala-te, contribuinte, isto é RTP, paga o meu trabalho. Era só vir a Antena 3, estás a pagar o meu trabalho. Não, estou a brincar. Mas estou muito feliz de que isso esteja, ou seja, está a funcionar, acho que o feedback é positivo. Estou a experimentar coisas novas e acho que agora vou poder, como também tenho mais monetariamente, estamos melhor. Finalmente acho que produzir uma coisa que estou a desenvolver tipo há um ano e que acho que vai ficar muito giro. Tens aí um teaser de uma coisa que pode nunca acontecer, mas anyway, olha, é isso, tenho isso para te dar. Recomendações, o que é que tens visto ultimamente? Jesus, olha, o The Rehearsal Season 2, que é tipo, esse gajo é um gênio, é insano, tipo, gosto muito do Nathan Fielder, é uma dos poucos comediantes que eu olho, é tipo, não só é tipo, eu amo o trabalho deste gajo, mas como eu não quero ir buscar nada desta. Talvez o falsear a realidade, eu gosto muito disso, sempre foi uma coisa que eu gostei. É uma boa fonte de inspiração que não é tão, ou seja, tão direta em termos de depois o que eu coloco cá fora não se nota, não. Parte da mesma gênese, mas a manifestação dele não tem nada a ver com a tua. Sim, é isso. Eu acho, eu às vezes espero que ele não seja assim na vida real, porque ele aquilo é um nível de. Ele dava um bom psicopata, não dava? Aquilo é um nível de cinismo. Eu nem quero ir por aqui, porque tipo, coitado, não quero estar a julgá-lo como pessoa, mas tipo, aquilo para mim é preocupante a um nível de. Eu nunca na minha vida era menos empático para fazer excelente arte. E ele faz isso. Se aquelas pessoas são reais. Isto até me dói. Tipo, se o Nathan For You, tipo, aquelas pessoas são reais e os negócios são reais, isto é hilariante, isto é excelente premium arte, mas eu não conseguia fazer aquilo, aquelas pessoas não conseguiam. Ainda estou muito atrás, só vi meia dúzia de episódios. O que mais me impressionou é o nível de detalhe que ele vai nas cenas. Por isso é que eu estava a dizer, daria um belo psicopata. São apanhados porque não têm atenção aos detalhes. Ele tem atenção aos detalhes. Pois é. Eu vou perguntar porque eu adoro. Tens alguma recomendação? Eu já disse esta várias vezes. É a única série de comédia que eu sinto inveja. Inside Number 9. Que eu penso várias vezes, foda-se, estes cabrões estão a jogar outro campeonato. Isto é com o Steve Pemberton. Não, o gajo já. Para mim é a melhor série de comédia de sempre. Cada episódio é uma cena própria. Sabes aquela ideia que muitas vezes é promovida, seja no stand-up, seja na comédia, que já tudo foi feito. E tu depois vais ver isto, ok. Não, nós é que somos professores de caraças. Não, é isso, às vezes é isso que eu penso. Exatamente. Tu é que não sabes pensar. O The Rehearsal para mim foi isso. Só que depois às vezes também penso, obviamente, que tipo, a ajuda. Inside Number 9, ok.
Para uma pessoa típica continua a ser complicado, mas não é ideias que... Ih, caraças! É basicamente uma ideia, muito bem escrito, e às vezes, sei lá, pegar numa cena, há um episódio onde eles pegam na essência de um filme mudo e transportam o que é que seria um filme mudo agora, numa, Giro. numa espécie de assalto. Aquilo que eu ouço todos os dias, na comédia já tudo foi feito, na arte já tudo foi feito. Ah, não, é algo que nós dizemos para nos desconfortarmos. Esse sentimento de inveja só senti. O The Rehearsal, obviamente, que é tipo, para mim é fascinante, mas tipo, como eu nunca faria, não é um sentimento de inveja, é só tipo, uau, este gajo realmente tem uma excelente cabeça, isto é fascinante para ele, e ainda bem que ele está a fazer isto, e eu amo aquela série. Mas eu quando vi VIP pela primeira vez, foi tipo, eu não sei escrever comédia. Esta malta, a malta que depois foi para Succession e acho que e faz aqui, eles fazem um British television show de comédia também, acho que é The Thick of It, vamos dizer assim, que também é político. Esses escritores é full on, eu não sei se já viste. Sim, de repente não Aquilo é o Succession, só que sem. É só mesmo uma comédia. Isto são os melhores escritores. Tipo de... Podes repetir outra vez o nome da. É VIP. É aquele com a Julia Louis-Dreyfus e. Ela é vice-presidente e o show é todo político. E eu já tinha ouvido falar que era tipo uma das grandes séries de comédia modernas e eu nunca tinha visto. É tão excelente, tipo a nível de. Aquilo é escrita de stand-up em show. É tipo os insultos, aquele setup punch. Chega a ser invejoso de eu não sei escrever. Mas isso é uma cena. Não volto com a palavra atrás. Eu, se é para recomendar, recomendo sempre isto. E depois normalmente recomendo sempre um filme argentino chamado Relatos Selvagens. O bom de ver filmes de outros países é que de estás a ver outra lógica. E eu recordo-me de uma série, eu já não sei de que país era. Aquilo versa sobre física, mas há um ponto, não se sabe porquê, mas há um dia que chovem flamingos. Chovem flamingos mortos. E há um momento, estão boas pessoas num campo e está um professor de física a tentar explicar a equação de Schrödinger a pessoas comuns. Este tipo de coisas normalmente não são mostradas em séries mainstream, em filmes mainstream, mas quanto mais escavas, de repente vais a um sítio que nem sabias que aquilo era possível. Sim, eu acho que a barreira da linguagem acrescenta muito. Eu acho que há filmes que funcionam melhor por tu não perceberes o idioma. Principalmente, às vezes, filmes de terror em outros idiomas metem mais medo por esse desconhecido da língua de eu estou mesmo fora do meu... Estou mesmo fora do meu elemento. Eu não é suposto eu estar aqui. Filmes de terror em outras línguas para mim ainda são os que mais. Eu antes tinha muito medo de filmes de terror, mas quando comecei a apaixonar-me por filmes, é um filme, é tipo Grow Up, é tipo, eu vejo isto, vou-me assustar, mas tipo, whatever. É um filme, eu amo filmes, tenho que ver filmes de terror. E filmes de terror internacionais são algo que me fascinam porque metem mais medo. Ainda há pouco tempo estava a falar com a minha namorada. Qual foi o filme que mais te assustou quando eras pequeno? E eu, pronto, só te posso dizer Pesadelo de Elm Street, quando era pequenino. Aquilo meteu-me medo, aquela parte onde não te podes deixar dormir, que ele aparece nos sonhos, e assim, porra, nunca mais posso dormir. E entretanto está um puto com olheiras, porque não posso dormir por causa do outro. Há pessoas que não conseguem ver filmes de terror mesmo em idade adulta. Deixei-me disso mais porque ainda não é o tipo de género que eu. Não é um género que eu estou apaixonado e vejo toda hora. Mas se a malta diz tipo, este filme de terror é fantástico, tens que ir ver, é tipo, eu vou ver porque eu não posso perder um filme fantástico só porque é terror. Cada vez mais fascino-me pelo terror. O cinema de autor está cada vez mais aí fora, não é? Ainda mais tipo nos Oscars, às vezes, agora cada vez mais tipo a substância, até, tipo, que é um filme relativamente terror. Ser nomeado para Best Picture é uma coisa que é, ok, nós estamos outra vez a voltar a um sítio porreiro. Parte na cena da vulnerabilidade que é o cinema de autor de terror é sempre, cada vez mais é sempre sobre alguma coisa de a perda ou sobre, sei lá, mesmo acabar uma relação. Então é tipo, eu adoro que é tipo, estamos a explorar temas completamente banais dentro do terror. Isso para mim é algo que eu adoro quando as pessoas são vulneráveis dentro e conseguem subverter as... Comparado com filmes do género na Netflix, há sempre uma tendência para politizar ou transformar aquilo em algo panfletário. E estes filmes mais de autor ou de terror, dificilmente não vais ver uma espécie de Freddy Krueger a defender uma causa qualquer. Desculpa, tu disseste panfletário, isso Sim. é uma sick ass word. Eu acho que nunca tinha ouvido essa palavra. Let's go. Ok, boa. Panfletário, ativista, militante. Antes de haver a palavra ativista, a palavra que era utilizada era militante. Agora é tudo ativista, mas vai sair na próxima música. Vai para dicionário pessoal. Eu guardo aqui umas palavras. Eu guardo palavras que gosto, em notas. Mas gostas porquê? Pela sonoridade, é isso? Principalmente pelo quão bem me sabe a palavra na boca.
Quais foram as últimas que. Epá, isto Pá, parece... posso mostrar aqui o que é que eu tenho anotado. Yeah. Pá, bué da rápido. Espera aí, Sim, espera aí. sim. E terminamos com isso. E terminamos com isso. Vou ver aqui uma palavra. Boa! Pá, agora também queria uma ficha, né? Não vou dizer palavras tipo. E agora tinha gente tipo cona. Verborrágico. Gostei muito dessa palavra. Ok. Verborrágico. Proclividade. Gosto muito de dizer a palavra. Proclividade é uma palavra muito gira de dizer. Tem mais nada. Olha, ficas aí com essas duas. Numa música só, não é fácil. Complicado sim. Isso parece aquele jogo de palavras antes de entrar em palco. O que é que vais dizer? Olha, gostei muito de falar contigo. Espero que não te tenha chateado muito. Nada disso. Isto ainda esta parte também está a ser gravada? Está a gravar e as últimas palavras são tuas. Despete da forma que quiseres. Eu depois ponho o link para as pessoas seguirem. Está bem. Boa. Olha, muito obrigado. Entretanto, esqueci-me que isto é público, não é? Acaba por ser bom, que foi uma conversa relativamente orgânica. Olha, estou na Antena 3 às terças e quintas, às 8h30, faço musiquinhas e se tu curtes, obrigado. E se tu não curtes, porquê? É bem fixe, pá, devias curtir. E é isso, eu faço stand-up às vezes também, estamos aí na rua, sigam-me e vejam coisas minhas. Não sei o que estou a dizer já. Está feito.